Olá, concurseiro, concurseira, você que se prepara para o concurso da Polícia Militar de Alagoas 2021, edital lançado. Vamos aqui, nós do canal Nordeste Concursos, vamos trabalhar o conteúdo de história para você que está se preparando para este concurso que acabou de abrir o edital. Então esta é a sua oportunidade. Mas antes de falar especificamente sobre o conteúdo de história, que é o nosso objetivo aqui, vamos falar duas informações importantes sobre o calendário. A primeira delas, a data ou período de inscrições, que inicia-se dia 24 de maio e vão até dia 28 de junho. Portanto, atenção quanto a isso. E a outra é o dia da prova, que está marcado para dia 15/8, ou seja, 15 de agosto, o terceiro domingo de agosto, será realizada a prova. Lembrando que, se você observar o edital, lá no calendário ele vai estar com alguns asteriscos e essas são datas previstas, portanto, são datas passíveis de serem alteradas, tendo em vista que estamos em meio à pandemia, então circunstâncias adversas tem sido bastante frequente e recorrente em adiamento de calendário de concurso, tá? Então fica aí data prevista, lembrando, inscrições até o dia 28 e prova dia 15 de agosto. Portanto, um tempo de preparo, né? Lembrando também que o teste de aptidão física ainda não foi divulgado, o calendário, porém é importante que também você já vá se preparando fisicamente. Mas dentro da prova objetiva, que será realizada dia 15 de agosto, temos o conteúdo de história, qual vamos trabalhar em nosso canal. E hoje vamos falar um pouco desse conteúdo programático para a disciplina de história que nos interessa aqui, tá certo? Concurso PM Alagoas 2021 está aí. O conteúdo de história ele está dividido em 4 blocos. Está aqui, como podemos observar, bloco 1, bloco 2, bloco 3 e bloco 4. Praticamente o mesmo conteúdo da prova de 2018. Já temos alguma coisa aqui no canal, então já deixamos a recomendação que você inscreva-se no canal e assista os nossos vídeos, que basicamente é o mesmo conteúdo da prova anterior. Esse bloco 1 ele contém as primeiras civilizações, esse é o conteúdo. O bloco 2, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Se a gente pegar esses dois blocos, aqui praticamente contém todo o conteúdo que se exige para a prova do Enem, por exemplo, né? Então provavelmente aqui a gente não vai trabalhar mais do que ideias ou concepções básicas do que foram as primeiras civilizações. Aqui a gente poderia, por exemplo, né, falar em Egito, em Grécia, Mesopotâmia, persas, hititas, hebreus. Então uma série, né, de povos das primeiras civilizações. Provavelmente o objetivo da banca aqui, como ela não detalha esses povos, então a gente aqui vai procurar ver as características gerais a partir de questões que iremos responder em nosso canal. Da mesma forma, em especial a Idade Média, tá? Entrando na Idade Moderna e Contemporânea, aí nós temos outros materiais ou outros conteúdos que se inserem dentro da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Mas aí temos esses dois blocos iniciais. O terceiro bloco é a expansão do capitalismo, que insere-se na Idade Contemporânea, tá? E o quarto bloco, que é o bloco mais extenso, que ele é um pouco mais detalhado, que ele descreve algumas características mais específicas do conteúdo de história que existe do candidato. E aqui eu chamo a atenção de vocês para esse bloco, que provavelmente
são o conteúdo mais tendenciosos a serem exigidos pela banca. E esse conteúdo do bloco 4 é a estrutura econômica, política, social e cultural da sociedade colonial, família real no Brasil, quer dizer, a vinda da família real no Brasil em 1808, períodos regenciais, né? Ou seja, não é o primeiro nem o segundo império, né? É período regencial, período que do Brasil Império que você não tem a figura do imperador exercendo a função. Aí você entra com o período republicano a partir de 1889, e aí você tem o tenentismo na década de 20, no século 20, a crise de 1929, a era Vargas aí a partir de 1930, que vai até 1945, a nova república, que é com o fim da ditadura militar, e a globalização mundial. Dentro desse bloco também, a banca ela colocou características históricas ou aspectos históricos do estado de Alagoas, que são colonização, povoamento, sociedade e indústria. Também já temos em nosso canal algum conteúdo sobre esses temas. Então deixamos aí a recomendação que você já assista esse conteúdo que temos já disponível no nosso canal, tá? Essa é a estrutura geral desse bloco 4, que é de grande probabilidade de parte significante do conteúdo de história que cairá na prova está dentro desse bloco 4. Então, esquematicamente, você pode observar que o conteúdo ele foi descrito pela banca nesses 4 pontos que eu denominei aqui de 4 blocos. Agora a gente vai ver outros modos de observar esses blocos, como eu estou dividindo ou esses pontos ou esses tópicos, né? Em que aqui você tem o primeiro, que trata das primeiras civilizações, né? O segundo, que trata da Idade Média, moderna e contemporânea, o terceiro, da expansão do capitalismo, e o quarto, que é Brasil, 500 anos. E o mais importante aqui de você observar esse esquema que está disposto é que você atente que eu fiz uma divisão desse grande bloco ou desse tópico amplo em 3 outros tópicos com características que se aproximam, né? Então aqui você tem o primeiro tópico, estrutura econômica, política, social e cultural do Brasil, que é um tópico extenso e geral, né? Não tem uma especificidade nele. Esse outro tópico dentro desse bloco é a sociedade colonial, que também é uma característica geral da sociedade colonial, você não tem especificidade dela. Próximo do fim da colônia, aí, a vinda da família real, e aí entrando no período monárquico, né, as regências. Então você tem esse tópico dentro desse bloco chamado Brasil 500 anos. E um outro tópico que a gente puxa uma linha aqui com os denominados período republicano, tenentismo, crise de 1929, era Vargas, nova república e globalização. E um tópico também que aborda apenas as questões relacionadas a Alagoas, que são a colonização, o povoamento, a sociedade alagoana e suas indústrias. Ou seja, aqui é outro modo de você observar como as temáticas abordadas no conteúdo de história estão disponibilizadas ou estão esquematizadas conforme as exigências do edital. Mas além de observarmos nessa disposição, nós vamos também observar esse esquema para estudar a história exigida no conteúdo programático de outra forma, que talvez também venha a facilitar a sua aprendizagem nesse conteúdo. Aqui também estão os 4 blocos, porém eles estão reconfigurados. O único bloco que ficou completamente separado com a sua característica exatamente como foi disposto no edital foram as primeiras civilizações, tá? Mas o segundo, o terceiro e o quarto bloco eu
os envolver dentro de uma relação em que você consiga conectar ou correlacionar diversos aspectos ou dimensões acerca da história. Então, qual é a ideia aqui? É que a partir do estudo de um conteúdo de forma ampla, você também vai abrangendo outras características que são ou estão correlacionadas àquele tema. Por exemplo, Idade Moderna. Idade Moderna, ela está dentro da história geral e é um campo amplo, é uma área mais abrangente da história, um período da história que se denomina de Idade Moderna. Dentre as características da Idade Moderna que são exigidas pelo edital, tem a sociedade colonial. Então a sociedade colonial, ela insere-se dentro do período moderno. E dentro da sociedade colonial tem aspectos históricos de Alagoas exigidos pelo edital, que são colonização e povoamento. Então aqui o objetivo é que, à medida que você olhe, estude um conteúdo, você estabeleça a conexão entre essas diferentes dimensões ou aspectos da história. Esse tipo de esquematização, ele se aproxima mais de uma temática, certo? Então, aqui quando a gente pega o bloco 4, por exemplo, a Idade Contemporânea, ela se iniciou em 1789 com a Revolução Francesa. Então a gente vai pensar aí em eventos históricos, Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa. E que eventos são esses que se inserem na Idade Contemporânea, ou seja, pós 1789? A vinda da família real para o Brasil, que está exatamente relacionado à Revolução Francesa. Nós temos aqui um vídeo no canal que trata desse tema. Então são temas posteriores à Revolução Francesa. O Brasil monárquico, com as suas regências, está inserido na história, na Idade Contemporânea. O período republicano, a Era Vargas, a Nova República, a globalização mundial. E no caso de Alagoas, a existência do edital, ela fala em indústrias. Então a ideia aqui é que à medida que você estude um determinado conteúdo, você perceba que ele está correlacionado ou conectado com outros conteúdos e ele pode se apresentar em diversas dimensões, né? A dimensão local, aqui nós podemos dizer que é a história de Alagoas, a dimensão nacional, e aqui seria a história do Brasil, e a dimensão geral, que seria aí a história geral, né? Como por exemplo a Revolução Francesa, né? E os seus desdobramentos, como a Era Napoleônica, são temas importantes que estão relacionados à família real no Brasil, que por sua vez tem relação com Alagoas. E a Idade Moderna, da mesma forma, ela tem uma dinâmica que a gente fala aí, por exemplo, em grandes navegações, constituição das colonizações, aí você tem o Brasil colonial. Em Alagoas tem as suas características colonizadoras, de povoamento. Então você perceba e note a correlação entre os temas e que isso facilite o seu aprendizado e assim posteriormente você obtenha o sucesso no conteúdo de história. Esse é nosso objetivo aqui no canal. Nós já temos vários vídeos sobre esses conteúdos, especificamente para o concurso da PM de Alagoas, mas continuaremos postando mais conteúdo, resolvendo questões e ajudando você a obter o sucesso na sua aprovação. São duas playlists que já temos disponíveis aqui no canal, que é uma playlist denominada PM Alagoas e outra que é História de Alagoas. Tanto em uma quanto em outra você vai encontrar conteúdos que estão diretamente relacionados com o conteúdo exigido nesse novo edital para o concurso da Polícia Militar de Alagoas. Esse slide você poderá baixar no link que está disponível
na descrição. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para que à medida que a gente vá postando novos vídeos, você acompanhe o conteúdo disponibilizado. Bons estudos e até a próxima.